Imagine que você está caminhando pelos corredores de uma biblioteca antiga, daquelas com cheiro de madeira envelhecida e poeira de séculos. Você encontra um livro que parece comum por fora, encadernado em couro simples, mas ao abri-lo, você percebe que entrou em um labirinto sem saída. As páginas estão cheias de uma caligrafia elegante, fluida e consistente, mas que não pertence a nenhum idioma conhecido pela humanidade. Não é latim, não é grego, não é árabe, nem sânscrito. As ilustrações são ainda mais perturbadoras. Plantas que não existem em nenhum lugar da Terra, diagramas astronômicos que não batem com o nosso céu e mulheres nuas banhando-se em tubos, conectados por um líquido verde estranho. Bem-vindo ao mistério do manuscrito Voynich, o livro que a humanidade, com toda a sua tecnologia e arrogância, simplesmente não consegue ler. Para entendermos o peso desse mistério, precisamos voltar no tempo, para o ano de 1912. O mundo estava à beira da Primeira Guerra Mundial, mas em uma vila italiana chamada Vila Mondragon. Um livreiro polonês chamado Wilfred Voynich estava em busca de tesouros. Ele tinha um talento especial para encontrar livros raros que ninguém mais valorizava. Em um baú de livros que pertencia aos jesuítas e que estava sendo vendido discretamente para arrecadar fundos, ele encontrou este manuscrito. À primeira vista, parecia um livro medieval de medicina ou alquimia. Mas Voynich percebeu imediatamente que aquilo era algo único. Ele comprou o livro e dedicou o resto da sua vida tentando decifrá-lo. Ele morreu sem conseguir ler uma única palavra. E ele não foi o único. Desde sua descoberta, o manuscrito já passou pelas mãos dos maiores criptógrafos do mundo, linguistas renomados e até supercomputadores modernos. Sabe quem tentou ler isso e falhou? A equipe que quebrou o C-Code da máquina Enigma nazista na Segunda Guerra Mundial. Se as mentes que venceram a guerra da inteligência não conseguiram ler esse livro, o que isso nos diz sobre o seu autor? Mas antes de mergulharmos nas teorias insanas sobre o que está escrito ali, precisamos analisar o que os nossos olhos conseguem ver. O livro tem cerca de 240 páginas de pergaminho de vitela. A datação por carbono 14, feita recentemente pela Universidade do Arizona, confirmou com 95% de precisão que o pergaminho foi criado entre 1404 e 1438. Isso derruba a teoria de que o próprio Wilfred Voynich teria forjado o livro no século XX para ficar famoso. O material é autêntico e medieval. O livro é dividido em seções que parecem seguir uma lógica enciclopédica. Temos a seção de herbanário, onde vemos plantas desenhadas com detalhes impressionantes. O problema é que a maioria dessas plantas é, no mínimo, quimérica. Algumas têm raízes de uma espécie, folhas de outra e flores de uma terceira. Botânicos do mundo todo já tentaram identificar essas espécies e, embora algumas se pareçam com violetas ou samambaias, a grande maioria parece ser de outro mundo ou de uma era perdida da botânica terrestre. E aqui fazemos uma pequena pausa na nossa investigação. Se você é fascinado por histórias que a história oficial tenta esconder, por mistérios que desafiam a lógica e por viagens através das areias do tempo, você está no lugar certo. As Crônicas de Ampulheta é o canal onde o tempo revela seus segredos. Então, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações, porque a cada vídeo nós viramos a ampulheta para descobrir uma nova verdade oculta. Junte-se à nossa comunidade de exploradores do desconhecido. Voltando às páginas enigmáticas, depois das plantas, entramos na seção astronômica. Vemos sóis, luas e estrelas, além de símbolos do zodíaco. Mas, novamente, algo está errado. Os diagramas mostram constelações que não se alinham perfeitamente com a visão do céu que se tinha na Europa medieval. Seria um mapa estelar visto de outro hemisfério? Ou talvez, visto de outro planeta? A seção mais bizarra, no entanto, é a biológica. Dezenas de desenhos de pequenas mulheres nuas, com barrigas levemente inchadas, imersas em piscinas ou tubos interconectados que parecem um sistema de encanamento orgânico. Alguns estudiosos sugerem que isso representa banhos medicinais ou alquímicos, uma espécie de spa medieval para a fertilidade. Outros olham para aquilo e veem algo muito mais sinistro, uma representação de engenharia genética ou processos biológicos que a ciência da época nem sonhava em compreender. O que aquelas mulheres fazem ali? Por que elas parecem estar felizes em alguns desenhos e angustiadas em outros? O texto em si é o maior desafio. Ele foi escrito da esquerda para a direita e a caligrafia não apresenta sinais de hesitação ou erro. Quando nós escrevemos um código ou copiamos algo que não entendemos, nós paramos,
pensamos, corrigimos. O autor do manuscrito Voynich escreveu 240 páginas de um fluxo contínuo e confiante. Isso sugere que, seja lá o que for aquele idioma, o autor o dominava fluentemente. É como se fosse a língua nativa dele. O alfabeto tem entre 20 e 30 caracteres distintos e segue regras fonéticas e gramaticais que lembram linguagens naturais. Por exemplo, algumas palavras aparecem apenas no começo das frases, outras apenas no fim e outras nunca aparecem perto de certas palavras. Isso é o que chamamos de entropia da linguagem. E o Voynich tem uma estrutura que se assemelha muito a línguas humanas reais, e não a um amontoado aleatório de letras. Então, quais são as teorias? A primeira e mais cética é a de que tudo não passa de uma farsa elaborada. Alguém na Idade Média, talvez um alquimista charlatão, poderia ter criado o livro para vender ao imperador Rodolfo II, que era obcecado por ocultismo e pagou uma fortuna por ele na época. Criar um livro cheio de símbolos sem sentido para arrancar dinheiro de um rei rico não seria algo inédito. Mas os linguistas rebatem essa teoria dizendo que a complexidade da estrutura do texto é alta demais para ser uma invenção aleatória de um golpista medieval. Seria necessário um trabalho de anos para inventar uma gramática falsa tão consistente. Por que um golpista teria tanto trabalho se o imperador não saberia ler de qualquer jeito? A segunda teoria envolve nomes famosos. Por muito tempo, acreditou-se que o monge Roger Bacon, conhecido por seus conhecimentos avançados e suspeitas de bruxaria, fosse o autor. Outros apontaram para o jovem Leonardo da Vinci. Imagine um Leonardo criança ou adolescente, criando sua própria linguagem e desenhando plantas imaginárias para esconder seus estudos de anatomia ou botânica proibida pela igreja. Embora romântica, essa teoria carece de provas concretas. A terceira teoria é a que mais assusta e fascina, a teoria da origem extraterrestre ou interdimensional. Olhando para as plantas que não existem na Terra e para os mapas estelares estranhos, alguns teóricos sugerem que o livro foi deixado ou ditado por uma inteligência não humana. Seria um manual de sobrevivência de um viajante que caiu na Terra? Um guia de botânica de um mundo que já morreu? Ou talvez o registro de alguém que, através de transes místicos ou substâncias psicodélicas, acessou uma outra dimensão e tentou desesperadamente catalogar o que viu lá? Recentemente, a inteligência artificial entrou na jogada. Pesquisadores canadenses usaram algoritmos de aprendizado profundo para analisar o texto. Ariel sugeriu que o idioma base poderia ser o hebraico, codificado de uma maneira específica onde as letras são reordenadas. Outra análise sugeriu que poderia ser uma forma primitiva de línguas, românicas ou até mesmo um dialeto asteca trazido para a Europa. Mas, toda vez que alguém grita eureka e diz que traduziu uma frase, a comunidade científica analisa e percebe que a tradução não faz sentido no contexto geral. Por exemplo, uma suposta tradução dizia que o livro falava sobre receitas de pão e sementes, mas a ilustração na página mostrava estrelas. O livro se recusa a ser lido. Existe também a possibilidade de ser uma língua construída artificialmente, uma língua filosófica, criada para descrever a natureza de uma forma que as línguas comuns não conseguem. Na época medieval, muitos pensadores buscavam a língua perfeita, a língua de Adão, capaz de capturar a essência divina das coisas. Talvez o Voynich seja uma tentativa de recriar o idioma do Jardim do Éden. O fato é que o livro está hoje guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos, na Universidade de Yale, sob o código MIS 408. Ele está lá, acessível, digitalizado em alta resolução na internet para quem quiser ver. E mesmo assim, ele permanece mudo. Ele é um espelho onde projetamos nossas obsessões. O cético vê uma fraude. O historiador vê um código perdido. O místico vê magia. O ufólogo vê alienígenas. Mas talvez o verdadeiro segredo do manuscrito Voynich não seja o que está escrito nele, mas o que ele representa em um mundo onde achamos que sabemos tudo, onde o Google tem todas as respostas e onde não há mais terras inexploradas no mapa. O Voynich é um lembrete humilhante de que ainda existem mistérios que não podemos resolver. Ele é uma porta fechada para a qual perdemos a chave há 600 anos. E enquanto não a encontramos, ele continua sendo o santo graal da criptografia. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você não se contenta com as respostas fáceis. O mundo é muito mais estranho e fascinante do que nos contam nos livros de escola. E aqui nas Crônicas de Ampulheta, nossa missão é justamente essa:
iluminar os cantos escuros da história e questionar o impossível. Se você ainda não se inscreveu, essa é a sua chance de fazer parte da nossa jornada. Deixe seu like se esse mistério explodiu sua mente e comenta aqui embaixo qual a sua teoria. É um código, uma fraude ou algo de outro mundo? Eu quero ler a sua opinião. Pense nisso na próxima vez que olhar para o céu estrelado ou para uma planta estranha no jardim. Talvez as respostas para os maiores segredos do universo estejam escondidas em páginas que ninguém consegue ler, esperando apenas pela mente certa para decifrá-las. O tempo guarda mais segredos do que histórias, e nós estaremos aqui para contar cada um deles. Até o próximo vídeo.